Graça e paz, meu querido, minha querida irmã. Mais uma vez estamos aqui nessa série de arrependimento, uma série desafiadora, não é verdade? E eu sei o quanto é difícil porque confronta nossos hábitos, confronta nossa maneira de viver. Eu sei que isso não é confortável, mas é necessário. Eu estive falando com Deus a respeito disso e o Senhor todos os dias tem confirmado a gente continuar nessa pegada, continuar nesse tema de arrependimento. O Senhor quer fazer algo na minha vida e na sua vida. Mas antes de nós entrarmos na palavra, eu queria que você curtisse, compartilhasse e mandasse para todas as pessoas que você conhece esse vídeo, e que você também comentasse no vídeo e falasse aquilo que Deus tem falado com você, aquilo que Deus tem ministrado no seu coração, a experiência que você tem tido com a palavra que você tem ouvido aqui nesse canal. Então eu posso contar com você sobre isso. E outra, siga esse canal, ative as notificações, porque você vai receber mais vídeos, né? Toda vez que vier um vídeo novo aqui no canal, você vai receber a notificação e você vai ter a oportunidade de ouvir rapidinho a mensagem de Deus para a sua vida. Amém, queridos? Vamos para a palavra? No vídeo passado eu falei sobre arrependei-vos, né? E eu sei que é desafiador tudo isso, mas é o que Deus, nosso Pai, nosso amado Jesus tem falado conosco. E eu fiquei pensando, por que o Senhor quer que a gente abandone tantas atitudes? Às vezes o que você faz, o que eu faço, talvez nem seja algo tão grave, mas é isso que está atrapalhando o fluir da graça do Senhor nas nossas vidas, né? E eu fiquei meditando bastante na palavra nesses dias, e o Senhor me deu mais uma palavra para o dia de hoje. E o Senhor me levou no livro de Neemias, que eu quero desafiar você, meu querido e minha querida irmã, a ler o livro inteiro de Neemias. São só 13 capítulos e você vai ver o quanto Deus vai falar com você, né? E aqui o livro de Neemias fala a respeito de restauração, né? Ao final a gente vê que o Senhor restaurou ali uma cidade, e isso é maravilhoso, né? Quando a gente vê as pregações falando de Neemias, a gente vê o mover, o agir de Deus. Mas o que antecedeu os milagres que aconteceram naquele tempo? O arrependimento. Que esse é o nosso ponto-chave aqui. Eu só quero ler um versículo bem no capítulo 1, rapidinho, para você ver como que estava aquela cidade. Ele perguntou para um rapaz, ele falou assim, para o filho de Acalias ali, ele perguntou como que estava, né, o Anani, como que estava lá a cidade onde ele morava, porque ele também ali, ele estava naquele lugar como um escravo, ele estava servindo ao rei, mas ele estava como escravo. Neemias, ele já desde sempre ali como escravo. E ele perguntou, como que está a cidade da nossa família, como que está? E esse rapaz disse assim, a resposta está aqui no verso 3, diz assim: o restante que não foram levados para exílio, quer dizer, para escravidão, se acham lá na província, quer dizer, na cidade, estão em grande miséria, desprezo, os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Olha que cenário de guerra, que cenário de destruição. Trazendo isso para a nossa vida, eu acho que a gente se identifica muito com essa palavra. Porque assim, quantas pessoas que a gente conhece que se anda numa escravidão, do vício, da depressão, tá ali dentro daquele cárcere e não consegue sair. Quantas pessoas estão passando por miséria? Não estou dizendo miséria só de financeira, mas uma miséria de amor, uma miséria de tristeza, uma situação de calamidade emocional. Eu não vou me atentar muito aqui, mas eu creio que você já entendeu. Esse era o cenário ali de Jerusalém.
os muros, quer dizer, não tinha proteção, não tinha ninguém que cuidasse daquele povo, os que sobraram, porque a maioria deles estavam escravizados, sendo forçado a trabalho sem nenhuma remuneração, sem nenhuma honra, sem nenhum cuidado. Imagine o nível de tristeza que esse povo estava vivendo. Eu acho que não é muito diferente de muitas pessoas que nós conhecemos. É por isso que o Senhor tem nos falado sobre arrependimento. E diz aqui que Neemias, no verso 4, ele disse assim, ó: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. É sobre isso que nós estamos fazendo. Nessa série de arrependimento, nós precisamos orar. Não só pelas nossas vidas. Aqui eu estou trazendo essa palavra para a nossa vida, mas eu quero dizer isso para você, que quando você muda, todas as pessoas à sua volta começam a ser tocado pela glória do Senhor que está na sua vida. Esse rapaz, ele era escravo. Talvez ele vivesse ali no palácio, numa posição até bacana, uma posição legal, um ambiente limpinho, ele comia coisas boas, mas ainda assim ele era escravo, ele não tinha liberdade para fazer o que ele queria, para ir aonde ele quisesse, ele não tinha essa liberdade, então ele havia um sofrimento também para ele. Por que ele perguntou? Porque não estava bom, porque se tivesse tão bom, talvez ele não perguntasse. E ele entendeu que se ele fizesse algo pela família, automaticamente ele seria abençoado. E o reino de Deus é sobre isso. Mas ele sabia que ele precisava receber o poder de Deus, ele precisava receber a glória do Senhor, e foi isso que ele fez. E ele orou, que é o que eu quero orar com você a partir de agora. Nós já temos entendido que precisamos mudar, porque eu quero a bênção de Deus na minha vida. Você quer? Eu tenho experimentado, meu querido irmão e minha querida irmã, na minha vida, experiências de mudanças de hábitos. Não digo nem de pecados, mudanças de hábitos, coisas que automaticamente não são pecados, mas são coisas que me atrapalhavam o fluir da graça no Senhor da minha vida, do Senhor na minha vida. Eu vou contar rapidinho um testemunho, porque o tempo nosso é curto. Eu comecei no meu evangelho, no evangelho com o Senhor. Uma das coisas que o Senhor queria mudar na minha vida, e era uma das coisas que me incomodava, era o meu casamento. Eu e meu esposo, a gente tinha 2 anos de casado, a gente estava à beira de uma separação. Eu queria ter filhos e eu não tinha filhos, e era uma questão bem difícil, que em outro vídeo eu quero contar a minha história completa. E aí foi quando eu aceitei Jesus, o Senhor me fez grandes promessas, eu acreditei. E essas promessas não aconteciam na minha vida, eu não via mudança na vida do meu marido, não via mudança no meu casamento, o filho não vinha, e eu estava ali caminhando com Jesus, servindo ao Senhor, me envolvi na igreja, e eu não vi muitas mudanças. E foi num dia, numa das minhas orações, eu sem muito entendimento da palavra, sem experiência, sem muito cuidado, assim, eu ia para a igreja, não faltava nenhum culto, querido, não faltava nenhum trabalho da igreja. Eu era uma cristã envolvida com tudo, mas eu não via grandes mudanças. Até que um dia, eu orando ao Senhor, e o Senhor, eu falando: Senhor, eu não estou vivendo o que o Senhor fala na palavra, que é uma vida abundante, tem isso. Fui apontando o que não estava legal na minha vida, no meu casamento. E o Senhor falou muito claro comigo, que Ele tinha vindo para transformar a minha vida. E que através da minha vida, o Senhor transformaria a minha geografia. E que eu precisava mudar de atitude. Não foi fácil, querido, não foi assim tão fácil como eu estou contando para você. Contar é muito rápido, viver foi difícil. Foram alguns anos, né, e sem muito ensinamento. Eu fui mudando minha atitude como esposa, como filha de Deus, como filha. Por eu ser crente, eu comecei a apontar os defeitos das pessoas. Você está errado, você está errado. Então eu não vivi, eu comecei a ficar legalista. E eu fui mudando, queridos. Eu fui mudando de atitude, e eu comecei a ver essa mudança que eu estou ministrando na vida de vocês. Eu vi a mudança. O Senhor transformou a minha vida, transformou o meu lar. Meu marido hoje é um pastor, que vocês ouvem ele. Nem gostava muito de ir para a igreja. Ele ia, mas não gostava muito. Hoje é um pastor. Meu filho, tem um filho lindo de 22 anos, um homem maravilhoso.
menino de Deus, transformado. E o Senhor tem transformado. Eu tenho muita coisa ainda para ser mudada na minha vida. E por isso que eu tô aqui falando. Não tô falando só para você mudar. Eu tenho coisas que eu preciso mudar na minha vida. E eu quero, diante disso, querido, orar com você. Você pode orar comigo e nós vamos orar, nós vamos fazer a mesma oração que Neemias fez a respeito do seu povo e ao respeito da sua própria vida. Ore comigo, e essa oração ela está no capítulo 1 de Neemias, a partir do verso 5 e vai até o 11, e eu vou fazer essa oração com você. Amém, meu querido, minha querida irmã? Feche seus olhos, você que pode, ou se você pode abrir a Bíblia e orar comigo esse texto. A palavra do Senhor, ela é poderosa. Amém? Vamos lá? Pai, no nome de Jesus, eu juntamente com os meus irmãos que estão aqui ligados nesse vídeo, os que estão ouvindo agora, os que ainda vão ouvir depois, e todos aqueles que ouvirem essa oração serão tocados pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. E eu oro assim, Senhor. Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia com aqueles que te amam, e guarda os teus mandamentos. Esteja, pois, atento os teus ouvidos, Senhor, os teus olhos abertos para acudir à oração dos teus servos e de mim, Senhor, que hoje faço a tua presença, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, pela minha vida, Senhor, pela vida dos meus irmãos, pela minha família. Eu faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, faço confissão dos meus pecados, dos pecados dos meus irmãos, da minha família, aos quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai pecamos contra ti, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado o mandamento, não temos observado os seus estatutos, nem os juízos que o Senhor ordenaste a Moisés, teu servo, o que está escrito nas suas escrituras que o Senhor deixou para nós. Lembra da palavra que ordenaste a nós, a Moisés, o teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre o povo. Senhor, nós desviamos dos caminhos do Senhor. Nós muitas vezes estamos na igreja, mas não estamos conseguindo seguir fielmente com os mandamentos do Senhor. E por isso temos experimentado tanta dor. Senhor, tem se cumprido, Senhor, esta palavra de nos espalharmos, Senhor, nos reúne novamente. Mas também o Senhor diz, ó Pai, se convertermos a Ti, Senhor, e guardarmos os Seus mandamentos e cumprir todos eles, ó Pai, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, e de lá juntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Então, ainda os teus servos, o teu povo, a minha família, eu que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração da tua serva, do teu servo. Senhor, os teus servos que se agradam em temer o teu nome. Concede que sejamos bem-sucedidos hoje, e o teu servo, a tua serva, Senhor, lhe dará mercê perante estes homens. E neste tempo eu era copeiro do rei. Senhor, nós nos unimos nessa oração que um dia Neemias fez, e nós também fazemos confissão dos nossos pecados. Nós não queremos mais esse estilo de vida que estamos vivendo. Senhor, ajuda o meu irmão, ajuda a minha irmã a abandonar todo pecado, toda atitude que tem travado a vida financeira, a vida familiar, a vida emocional dos teus filhos. O Senhor é poderoso, o Senhor tem a tua palavra para nos guiar e nos guia, ilumina a nossa mente. Pai, o Senhor diz nas escrituras, se nós ouvirmos o Senhor e obedecer às escrituras, Senhor, viriam sobre nós bênçãos sem medida, os céus estariam abertos sobre a nossa vida. Senhor, mas também diz que se nós transgredirmos a tua palavra, virão dores, virão maldições,
maldições e nós não queremos mais isso para nossa vida. Queremos experimentar a tua vida em nós, o poder de Deus. Então, Senhor, em nome de Jesus, por esta palavra, alcance esse meu irmão que está do outro lado dessa tela, a casa dele seja alcançada, Senhor, e ajude ele, Senhor, a andar na tua palavra. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço porque eu sei que o Senhor está nos ouvindo. Eu sei porque foi o Senhor que promoveu todo esse ambiente de glória. E assim eu te agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém. Queridos, você que ficou até aqui e ouviu toda essa oração, você não pode ficar com isso só para você, você precisa compartilhar. Você precisa espalhar essa mensagem de Deus para todas as pessoas. Comente a sua experiência. Comente o que Deus falou com você, o que Deus moveu, e você verá a glória do Senhor sobre a tua vida. Eu profetizo vida abundante sobre você. Fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo.